Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa, né? Eu acho que hoje nós estamos iniciando a 30ª, não é isso, meninos? Confirmem para mim. Se não estou enganada, nós estamos iniciando a nossa 30ª roda de É, conversa online. isso. E pode falar, Varley. É isso É isso mesmo? mesmo, isso mesmo. Então, temos muitos motivos para comemorar, né? Eu acho que esse movimento que nós iniciamos, e graças à adesão de vocês, nós transformamos isso numa grande rede de colaboração e aprendizagem, né? Eu considero que seja grande, porque nós atingimos um número considerável de docentes, e aí nós saímos à frente, né? Eu tenho visto que as outras instituições estão começando as discussões, estão pensando em como fazer, e nós tivemos aí o privilégio de ter 2 meses conversando, discutindo, apresentando experiências, aprendendo aí com Varley, Alexandre, com a minha colaboração, de como que a gente poderia tornar isso um pouco menos desafiador, né? Que os desafios estão aí, a gente sabe que eles estão aparecendo a cada dia, mas parece que nós estamos tendo um pouco mais de preparo para poder lidar com isso, graças à adesão de vocês às rodas de conversa. Então, vamos continuar com as rodas, como eu falei na anterior, né? A gente sente que agora nós temos uma participação menor, creio eu que por conta das muitas atribuições e dos acompanhamentos dos réus, mas é importante que as rodas ficam gravadas e a qualquer momento, qualquer docente pode recorrer a elas para poder utilizar na sua organização, né, na organização do seu trabalho. Hoje nós vamos ter aqui como convidada a professora Cléria, né, Lourenço, do DAI, e eu queria, Cléria, que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, mas focada na docência, de como você se aproximou, né, dessa pesquisa da formação docente, que não é tão comum na sua área, né, e que você já tem uma trajetória bem avançada e tem contribuído enormemente com a Haddad nesse período que a gente está trabalhando com a formação docente. Então, seja muito bem-vinda, eu já te agradeço de antemão, né, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em sempre estar colaborando conosco, e você hoje tem o espaço da roda de conversa a seu dispor, tá bom? Tá ok, Sayonara, obrigada. Eu agradeço muito você, o pessoal da Haddad, pelo convite. Eu brinquei com um amigo meu ontem, eu sou muito mais de ficar nos bastidores do que aparecer. Eu não gosto muito de aparecer. E aqui, querendo ou não, é um espaço que a gente aparece, né? Mas, assim, eu acho que é importante também que é um espaço que a gente pode compartilhar um pouco do que eu venho pesquisando, do que eu venho trabalhando ao longo desse tempo. Na verdade, eu comecei a pesquisar, a me incomodar um pouco com a relação não com a formação docente, mas com a falta de formação docente nos programas de pós-graduação. Eu já dava aula, eu já estava trabalhando há uns 3, 4 anos como professora numa instituição aqui na minha cidade, aqui em Nepomuceno, e eu fui para o mestrado porque eu queria aperfeiçoar a minha prática, eu queria fazer pesquisa, mas eu queria também me formar como professora, porque nós somos bacharéis, nós não somos professores, né? Eu comecei a dar aula apenas com o meu curso de graduação, porque era uma escola técnica, estava fazendo uma especialização lato sensu, e comecei a dar aula. E eu sentia muita falta de conhecimento pedagógico, ou seja, parecia que eu não sabia dar aula. Eu não devia saber mesmo, eu não sabia mesmo como fazer isso, né? Então, eu fui para pós-graduação e quando eu cheguei lá, eu meio que quebrei a cara, porque eu passei todo o meu mestrado e todo o meu doutorado sem ter a oportunidade de estudar sobre formação docente. Bem que em coerência, né? Eu estava me formando como mestre, recebi o título de mestre, e a gente sabe que no Brasil, quando a gente termina o doutorado, a gente acaba virando professor, não há uma tradição de carreira de pesquisador no nosso país, então nós que fazemos mestrado e doutorado, na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, nós vamos mesmo para a sala de aula. Então, assim,
eu tive o privilégio de começar a dar aula antes mesmo de começar o mestrado e o doutorado. Então, quando eu já estava mais no final do doutorado, eu comecei a pesquisar sobre formação docente, por que a gente não fazia isso nos programas de pós-graduação, e hoje a minha linha de pesquisa é toda voltada para formação discente, eu tenho também projetos de extensão, então eu faço meio que um vínculo, eu trabalho de maneira associada com ensino, pesquisa e extensão, tudo voltado para a questão de formação do professor. Então, na pós-graduação, no PPGA aqui da UFLA, eu tenho uma disciplina que é Didática e Ensino da Administração, que ela é ofertada para qualquer curso da UFLA, mas na maior parte das vezes tem alunos do curso de Administração. E aí eu tento, de alguma maneira, contribuir com os estudantes de pós-graduação com a questão da formação pedagógica, né? Então, um pouquinho na minha fala de hoje, vocês vão entender o que é que eu estou chamando dessa formação pedagógica, um mínimo de formação pedagógica, para a gente poder melhorar o nosso trabalho em sala de aula. Então, é um pouco disso, a minha trajetória. Obrigada, Cléria, obrigada. É uma trajetória que tem muito a contribuir com as dos seus pares, né? Que é essa angústia mesmo que o professor vira, é o médico, é o engenheiro, é o arquiteto, e que, de repente, se vê na condição de docente, né? Então, é uma busca constante por essa identidade, que conhecimentos que são necessários para se tornar um docente que consiga fazer um trabalho eficaz. É um desafio, e por coincidência ou não, é meu problema de pesquisa, né, no doutorado. É sobre isso que eu investigo. E por que nós vamos falar, então, sobre planejamento hoje? Né? Nós temos acompanhado o desenvolvimento dos réus, Haddad, né, em especial, e a gente recebe os feedbacks de professores, de coisas que estão dando certo, de dúvidas, de questionamentos, e também de estudantes. E aí, nós temos observado que aqueles que estão gastando um tempo maior, um esforço maior no planejamento anterior ao réu, o desenvolvimento está sendo mais tranquilo, e parece que os estudantes estão sentindo mais confiáveis e seguros para dar sequência no desenvolvimento dos réus. Como diz o Alexandre, professor Heitor, no popular, quem está planejando com uma certa antecedência e com cuidado, que a Cléria vai trazer com muita propriedade para vocês, está arrumando menos para a cabeça, né? Está tendo menos problema, não é isso? Então, por isso, em conversa com a Cléria, do que eu coloquei para ela, o que ela poderia vir, trazer a experiência dela, como que foi o desenvolvimento dos réus que ela planejou, e que o primeiro deles está lá no nosso repositório de réus, e aí ela muito sabiamente sugeriu, vamos falar sobre planejamento, da importância dele nesse momento, que parece, gente, abrindo um parênteses aqui, que não vai ser tão pequeno e tão curto assim. Nós estamos vendo que a sinalização é que ele vai se estender. Então, nós estamos cada vez mais diante da necessidade de estarmos preparados para isso. Então, é sobre isso que a Cléria vai trazer para a gente, e fique à vontade, Cléria, continue. Beleza, então, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder começar a trabalhar, tá bom? Enquanto isso, a gente pode estar também aqui no chat, né? A gente vai trazendo, juntando as questões, né? E trazendo para a Cléria no momento oportuno. Saiu? Está conseguindo ver minha tela bonitinha aí? Estou conseguindo. Então, tá bom. Bom, para quem chegou depois, né? A gente já estava batendo um papo aqui com o Alexandre, o Varley, o Heitor. Bom dia para todos e para todas. Eu vi aqui no chat vários colegas já que estão chegando. A Sayonara começou dizendo que agora a gente vai ter um público menor nessas rodas de conversa. Isso, para mim, não é uma preocupação, porque eu trabalho com formação docente já há algum tempo, e eu sempre brinco, quando as pessoas que trabalham com formação docente têm que ter uma autoestima bem elevada, porque não é muito comum a gente encontrar auditórios cheios quando a gente fala de formação docente, né?
Então, para mim, eu estou acostumada a falar para poucas pessoas e eu gosto muito de conversar com pessoas sobre formação docente, sobre o trabalho, sobre o nosso dia a dia, sobre a sala de aula. Então, embora eu seja uma pessoa mais de bastidores, eu estou aqui com muita satisfação hoje de conversar um pouquinho com vocês e espero que, de alguma maneira, o que eu vou compartilhar com vocês aqui seja útil para algum professor que está aí ou para algum aluno dos meus estudantes de pós-graduação também, que eu sei que estão participando. Então, por que eu coloquei para a Sayonara para a gente falar de planejamento? Porque eu realmente acredito que tudo começa com planejamento, mas não apenas começa, a gente podia pensar um pouquinho até em alterar o título aqui. A gente começa com planejamento e termina com replanejamento, né? Que é analisar a rota que a gente traçou e ver o que é que nós podemos fazer diferente para o próximo planejamento, né? Então, eu coloquei esse título aqui de propósito, tentando focar na questão do planejamento. E todos nós sabemos que quando a gente vai planejar alguma coisa, seja para a nossa vida, seja para o trabalho, a forma como a gente planeja, a nossa ação, a nossa lógica de ação, ela é permeada por outras coisas, né? Não é somente pelo conhecimento que eu tenho da minha área de formação, da área que eu estou atuando. Esse planejamento ele é permeado pela visão de mundo que eu tenho, pela minha história de vida, pelo entendimento que eu tenho sobre o currículo, o entendimento que eu tenho do meu PPC, né? Muitos professores, às vezes, começam a lecionar e não conseguem entender qual é o papel do meu componente curricular, do meu não, né? Qual é o papel do componente curricular pelo qual eu estou responsável agora, qual é o papel dele no currículo como um todo, qual é o papel dele no meu PPC, né? Qual é a contribuição que o componente curricular que eu estou trabalhando tem para a formação do egresso do meu curso, né? E, além disso, também, essa ação de planejar é permeada pelas concepções de conhecimento que eu tenho. Eu poderia, aqui na minha fala de hoje, escolher qualquer um desses 4 tópicos para discorrer um pouquinho mais e colocar N outros aqui, mas eu escolhi, para começar essa fala, para contextualizar um pouquinho, eu escolhi falar de concepções de conhecimento, porque eu acho que essa tem um impacto muito grande. A forma como eu vejo o conhecimento, a forma como eu entendo a construção do conhecimento, ou se a gente quiser usar um outro termo, a questão epistemológica, e isso vai influenciar a forma que eu não trabalho na sala de aula. E, para isso, tem um autor que eu gosto muito, que é o Nilson José Machado, da FEA USP. Ele tem uma obra, depois eu vou deixar de referência aqui no final, se a Sayonara for colocar no campus virtual, vocês podem acessar, que chama Imagens do Conhecimento, tem o título, né? De Imagens do Conhecimento e Ação Docente no Ensino Superior. E o Nilson Machado, eu acho que ele é muito feliz, porque ele coloca 4 metáforas, de maneira bem simples, ele explica como que eu posso enxergar o meu aluno, como que eu posso enxergar a sala de aula. A primeira delas é a metáfora do balde, que é bastante conhecida, né? Paulo Freire também falava disso, usava essa metáfora, e essa metáfora do balde, se eu entendo que o meu aluno é um balde vazio, e essa aqui é a minha sala de aula, embora tenha baldes de cores diferentes, eu tenho uma porção de balde na minha sala de aula, e eu, como professora, como detentora do conhecimento, eu vou transmitir o conhecimento que eu tenho, coloque entre aspas essa palavra transmitir, eu vou transmitir o que eu sei para esse balde que está vazio e, consequentemente, eu vou ajudar a encher esse balde, eu vou ajudar a encher a cabeça do meu aluno com conhecimento. Nós sabemos muito bem, no nosso cotidiano, na nossa prática, que isso não acontece de maneira tão simples. Não acontece de maneira simples, porque não é simples assim. Eu não posso simplesmente pegar o que eu tenho na minha cabeça, o conhecimento que eu tenho e passar para outra pessoa. O processo de ensino-aprendizagem, ele é muito mais complexo do que isso. Mas, quando eu entendo que o meu papel em sala de aula é transmitir conhecimento, eu acabo trazendo uma série de impactos para este processo. Eu acabo colocando muito conteúdo, porque eu acho que quanto mais cheio o balde, melhor. E, para colocar mais conteúdo, eu acabo passando para os meus estudantes uma carga de leitura muito alta, e, às vezes, nem sempre uma carga alta é sinônimo de qualidade. Na hora de avaliar, eu passo muitas avaliações, muitas atividades, muitas tarefas. Na hora de passar uma prova em específico, eu coloco muitas questões e questões muito extensas, porque o meu aluno precisa mostrar para mim que o balde dele está cheio.
né? E ele faz isso através das avaliações. Então, essa seria uma metáfora e as consequências dela, possíveis impactos que teria para a nossa prática. A segunda metáfora que o Nilson Machado coloca é a metáfora da cadeia, ou outros autores colocam como grade. Se eu entendo que a cabeça do meu aluno só funciona de maneira sequencial, primeiro eu trabalho um tópico, depois eu trabalho o outro, depois o outro, depois o outro. E se eu não trabalhar todos esses tópicos, pode ser que o meu aluno não entenda o conteúdo. Eu não estou dizendo que alguns conteúdos não tenham que ter isso. Realmente, dependendo do componente curricular que a gente estiver trabalhando, precisa haver essa questão de encadear os conteúdos que eu vou trabalhar. Mas nem sempre isso é uma realidade. E, às vezes, eu nem preciso ter uma sequência tão bem definida, e eu consigo trabalhar a hora com o tema, depois eu volto nesse tema. Se a gente for acompanhar os estudantes da educação infantil, eu acompanho, eu tenho 2 filhos, um de 5 e outro de 11, e eu vejo o tempo todo, de um ano para o outro, os conteúdos voltam. E no começo eu ficava perguntando na reunião da escola, mas por quê? Minha filha já estudou isso aqui no 2º ano, por que ela está de novo no 3º ano? Até que os professores me explicaram e falaram, isso se chama consolidar. Essa palavra, esse verbo, gente, consolidar, ele é libertador, porque eu preciso entender que o aluno não vai aprender somente na minha aula. Ele já aprendeu algumas coisas, seja na vida dele, na experiência de vida, ou com outros professores, e ele vai continuar aprendendo depois. Então, não é somente dentro do meu componente curricular que eu preciso dar conta de tudo. E, além disso, eu preciso levar em conta que o aluno já traz alguns conhecimentos com ele quando ele vem para a sala de aula, né? Mas se eu entendo isso realmente como uma cadeia, eu acabo dividindo demais os conteúdos, coloco muitos pré-requisitos. Tem pessoas que adoram pré-requisito, tem pessoas que acham inadmissível que um aluno possa fazer uma disciplina sem ter passado por pelo menos 3 ou 4 antes da dele, né? E isso acontece num reino tão distante, com a gente isso não acontece. E a gente acaba entendendo o nosso aluno dentro de um processo de linha de montagem. Agora isso, depois aquele outro, e nem sempre essas partes ficam no processo de ensino-aprendizado. Muita coisa pode se perder nesse caminho se eu subdividir demais, né? E se eu quero subdividir demais, eu acabo também dando uma sobrecarga de conteúdo e, muitas vezes, se não houver um bom planejamento, eu acabo passando um conteúdo, pode ser que até desnecessário, né? E junto com esse volume todo de leitura. A terceira metáfora que o Nilson Machado traz, que é rede de significações, esse aqui é uma rede que eu trago, e quando eu entendo que o meu aluno ele constrói significações, não apenas a partir do conhecimento que eu estou trazendo para ser construído em sala de aula, mas a partir de outras coisas, a partir do ambiente de trabalho dele, a partir da família, a partir das leituras que ele faz, a partir dos filmes que ele assiste, a partir da realidade de vida que ele tem. Então, eu passo a entender que eu posso ajudar esse estudante a construir relações, a construir significado a partir do que ele já traz. Eu não tenho mais um balde vazio na minha sala de aula. Eu tenho ali um ser dotado de conhecimento e que vai utilizar o conhecimento que ele já tem, seja qual for esse conhecimento, para construir redes, para construir pontes e consolidar o conhecimento dele. E eu posso trazer o que ele já sabe previamente também para começar, né? O David Ausubel, que trabalha com a teoria da aprendizagem significativa, ele fala muito a respeito disso, a importância que é trazer o conhecimento prévio dos estudantes para iniciar essa rede de significações. E o impacto é justamente isso. Se eu entendo o conhecimento como uma rede, eu vou trazer o conhecimento prévio dos estudantes para a sala de aula, depois eu vou falar do desafio de fazer isso no ensino remoto, e eu começo a propor essa construção de relações a partir de um ponto específico. Aqui eu tenho uma rede cujo tema é sucessão, e a partir de sucessão empresarial, eu posso trazer uma série de outras questões e ir ampliando essas redes. O aluno pode não saber nada sobre sucessão empresarial, mas ele sabe sobre família. E então eu posso começar a falar de sucessão empresarial numa empresa familiar, que é a proposta que tem nessa rede aqui. Só para trazer um exemplo rápido. A última metáfora que ele traz é a metáfora do iceberg. E ele vai falar que o que a gente tem, o que a gente consegue ver é apenas o conhecimento explícito do estudante. E esse conhecimento explícito, como está aqui nessa imagem, ele é muito menor
ele tem uma dimensão muito menor do que aquilo que o aluno realmente sabe. O conhecimento tácito que todos nós temos, ele está numa dimensão muito mais ampla do que aquilo que a gente consegue mostrar que a gente realmente sabe, muito maior do que a gente consegue explicitar. E se eu entendo que o meu aluno tem muito mais conhecimento do que ele consegue mostrar em determinada situação, eu acabo pensando que eu não tenho que apenas trabalhar só conhecimento em sala de aula. Eu preciso também ajudar esse estudante a desenvolver habilidades para fazer emergir aquilo que ele já sabe, né? E para que ele possa compartilhar com outras pessoas o que ele sabe, e a partir desse compartilhamento, ele ir tecendo mais redes de significações para aquele conhecimento. E isso vai ter um impacto muito grande na estratégia de ensino que eu utilizo. Muitas vezes é traumatizante para a gente chegar na sala de aula e você faz a pergunta assim, o que é que você já sabe sobre tal assunto, que é o que você vai trabalhar? Aí fica todo mundo quietinho. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso trazer outros elementos. Às vezes eu trago um elemento para a sala de aula, um elemento que não está no meu conteúdo. Por exemplo, quando eu vou discutir controle organizacional em sala de aula, os alunos às vezes não têm ideia, porque eu estou numa turma que está cursando administração, o curso é diurno, e tem pessoas ali que nunca trabalhou. Então, ele não tem essa familiaridade com organizações. Mas, quando eu começo a falar de formas de controle na sociedade, ele começa a trazer uma porção de coisa. Ele traz a balança, que é para controlar o peso corporal, ele traz uma câmera que está na rua para controlar o comportamento das pessoas, ele traz um radar para ajudar a controlar a velocidade. Então, eu tenho que trazer alguma coisa que o aluno já sabe, mesmo que ele não consiga fazer a relação imediata com o que eu estou trazendo em termos de conteúdo para aquela disciplina, né? E uma coisa que eu acho que a gente está tendo muita dificuldade agora, especialmente para quem não tem o hábito de registrar o seu planejamento, é fazer o réu. Porque antes a gente ia para a sala de aula e a gente fazia as coisas, né? Nós fazíamos as coisas que a gente tinha que fazer. Agora, além de nós fazermos, nós precisamos registrar o que é que nós vamos fazer. E isso já impõe um desafio muito grande para a gente, porque a gente não está acostumado a fazer. É muito comum, quando eu vou para as oficinas oficina para trabalhar planejamento, as professoras me falam assim, Clélia, mas eu tenho planejamento todinho na minha cabeça. Eu falo, amigo, você não tem um planejamento. Na concepção de planejamento que a gente está trabalhando, esse planejamento, ele só é um planejamento, ele só é uma ferramenta pedagógica se eu tiver um registro que eu possa utilizar para corrigir a rota e poder replanejar depois. Ficar só na minha cabeça, tem pessoas que têm uma memória excelente, outras não. Então, se eu confiar só na minha memória, muita coisa pode passar desapercebido nesse processo de planejar. Então, um dos desafios que a gente está enfrentando com o réu é justamente esse, passar para o papel esse nosso conhecimento tácito, aquilo que a gente já fazia, agora precisa ficar explicitado. Fechado isso, tem algumas coisas que eu coloquei aqui para a gente falar bem rápidas, que eu acho que é importante. Eu tenho plena consciência, pessoal, que eu estou falando aqui de coisas muito importantes que daria para a gente fazer uma oficina só de 4 horas aqui para discutir as metáforas do conhecimento. Mas eu usei elas aqui simplesmente para poder contextualizar e depois vocês vão entender isso no decorrer da minha fala aqui. E por que a gente precisa pensar em planejar? Porque planejar, quando eu falo em planejar, eu estou falando de várias coisas. E o que eu estou falando aqui não serve somente para o réu. Eu estou contextualizando no contexto do ensino remoto, mas isso serve como um plano de aula. O nível de planejamento que eu estou trabalhando aqui é no nível micro, no nível da sala de aula. E antes de ir para a sala de aula, coisas que eu preciso pensar. Eu preciso pensar no conteúdo que vai ser trabalhado, eu preciso pensar em quais objetivos que eu quero alcançar. Quando eu falo de objetivo, eu não estou falando só de conteúdo, de conhecimento, eu posso falar também de quais habilidades que eu quero ajudar o estudante a desenvolver neste processo. Eu tenho que pensar no material didático que eu vou utilizar, eu tenho que pensar na estratégia de ensino-aprendizagem e eu tenho que pensar em qual instrumento de avaliação que eu vou utilizar. Quando eu penso nesses 5 itens aqui, em momento nenhum, eu estou falando que no réu, e eu ouvi várias discussões dessas no decorrer dessas rodas de conversa que a gente tem participado, os professores com muito medo de abrir mão de conteúdo. Em momento nenhum, estou falando aqui
que o réu implica abrir mão de conteúdo. O que eu estou falando é que o réu implica a gente planejar o que é que nós vamos fazer com esse conteúdo. Porque eu acho que uma coisa nós estamos de acordo, não dá para fazer do mesmo jeito que a gente fazia no presencial. Então, como é que vai ser? É isso que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui, com 2 exemplos de disciplinas que eu leciono, mas passando bem rápido. Eu não vou dar detalhe de todas elas, depois eu posso disponibilizar o réu, se alguém tiver interesse. A gente já tem um grupo que a gente está compartilhando, a gente tem feito um trabalho bem legal com alguns professores já, e depois eu posso passar. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque não dá tempo aqui. Mas eu trouxe aqui, de uma disciplina que eu trabalho com o primeiro período, como que eu estou organizando esses itens de planejamento. O que eu estou chamando de itens aqui seria conteúdo, objetivo, estratégia de ensino, material didático e avaliação. Veja bem, vou abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte, eu já fazia isso antes do ensino remoto. Eu demorei muito tempo para ter plano de aula. Eu sempre tive plano de ensino, desde que eu comecei a dar aula, lá em 2006, 2007, sei lá, não me lembro mais certinho agora quanto tempo foi isso. Na UF eu sei que foi 2010. E eu comecei, a partir do momento que eu comecei a estudar um pouco melhor sobre a docência, eu comecei a estabelecer objetivos para todas as minhas aulas. Obviamente, eu demorei muito tempo para fazer isso. O que eu estou fazendo agora com o réu é adaptar o objetivo que eu já tinha no presencial para trabalhar no ensino remoto. Então, eu me organizei da seguinte forma. Eu vou trabalhar um conteúdo. Qual é o conteúdo? Eu coloquei contexto atual. Eu quero discutir com os meus alunos. Para começar, no primeiro réu, esse aqui foi um objetivo que eu coloquei no primeiro réu, eu estabeleci o seguinte, conversar sobre a experiência relacionada à pandemia e estudos remotos. Nossa, nada a ver. O que tem a ver? Isso não é um conteúdo de aula. E eu queria, de novo, chamar a atenção, nós não podemos simplesmente voltar para a sala de aula virtual, né? Nós estávamos na presencial, agora nós não podemos voltar para a sala de aula, agora virtual, simplesmente desconsiderando que nós estamos numa pandemia. Não dá. Os nossos estudantes não estão com a mesma capacidade cognitiva, muitos estão com problemas sérios em casa, problemas sérios com as suas famílias, das mais variadas formas, e eu acho que é importante a gente contextualizar o nosso ensino, contextualizar a nossa sala de aula no momento que a gente vive, e depois vocês vão entender melhor por que eu estou falando isso. Então, se eu quero... Eu estou chamando a atenção para os verbos aqui. Se eu quero conversar com os meus estudantes, a minha estratégia de ensino tem que ser uma que me possibilite o diálogo. Então, eu poderia usar o diário, eu poderia usar o chat, no caso, eu usei o diário. Qual é o material que eu preciso para isso? Obviamente, eu não posso começar um diário, simplesmente peço para eles compartilharem e eu não falo nada, né? Então, para dar a oportunidade de incentivar eles a conversarem comigo, eu também escrevi um texto inicial lá. Eu fiz o meu registro no diário e disse para eles, olha, no momento de pandemia, quais são as minhas preocupações? E pus lá desde preocupações com a saúde das pessoas, preocupações econômicas, preocupação com as organizações, preocupação com meu pai, que tem 83 anos de idade, e aí eu fui já começando uma abertura do diálogo com eles, né? E, claro, não considerei nada de avaliação, porque era uma forma de aquecer a nossa conversa, de aproximar, de acolher esses estudantes, porque essa disciplina é uma disciplina de primeiro período. Um segundo ponto, aí eu já entrei para a questão do conhecimento, que eu queria discutir com eles a profissão do administrador, já que eles escolheram, ou não, né? Muitos caíram aqui meio de paraquedas, escolheram essa profissão, vamos fazer de conta que todos escolheram, que eles têm uma aptidão nata para isso, que aí a gente anima mais para trabalhar, e eu queria discutir com eles a respeito, conhecer e discutir quais são os mitos e verdades sobre a profissão, porque eu acho que todas as profissões têm alguns mitos e verdades e que nem sempre está muito claro quando o aluno escolhe. Para isso, eu poderia utilizar o fórum ou alguma outra, e aí eu trouxe um vídeo para eles, e a minha forma de avaliar o fórum seria uma participação qualificada. Obviamente, aqui nesse espaço, eu não vou entrar em detalhe o que é uma opinião fundamentada, participação qualificada, porque a gente não tem tempo, né? Mas eu estou colocando no geral como foi o meu planejamento. E quando eu estou falando de trabalhar habilidade, eu coloquei 2 habilidades específicas, a importância de ter foco e a importância de desenvolver bons hábitos relacionados aos estudos. E aí eu coloquei 2 vídeos, sempre vídeos curtos, para eles poderem desenvolver uma tarefa também. A BNT, não dá para a gente deixar depois eu vou explicar melhor isso um pouquinho aqui na frente,
de trabalhar a BNT com os estudantes que estão entrando na universidade, isso faz parte da ementa. Mas se tem uma coisa que é extremamente chata de trabalhar, é a BNT. Então, para facilitar um pouco, eu trabalho na BNT, tanto no presencial quanto agora, em doses homeopáticas. No primeiro réu, eles vão elaborar apenas uma referência e fazer apenas uma citação. No segundo réu, mais uma referência diferente, mais uma citação. Quando eu trabalho em doses homeopáticas, eu consigo transformar aquilo que é extremamente chato numa coisa não prazerosa, mas mais fácil de ser feita. E aí, aos pouquinhos, a gente chega no final do semestre trabalhando vários tipos de referência e de citação, tanto direta quanto indireta. E agora, no real dessa semana, eu estou trabalhando com eles a educação superior, a importância que é compreender os objetivos da educação superior, e eu vou falar disso daqui a pouquinho. E, no caso, eu escolhi como estratégia de ensino a leitura, porque eu não estou em sala de aula para fazer com eles outras estratégias, então eu comecei com a leitura, e, obviamente, eu vou acompanhar isso de outras formas. O material didático é um capítulo de livro, e aí, como eu quero compreender, eu coloquei uma tarefa para eles, que vai ser questões mais dissertativas, para poder ver qual é o entendimento deles, e se esse entendimento está naquela linha que eu quero trabalhar. Aqui eu vou falar mais rápido ainda, só coloquei de exemplo, depois eu vou voltar nessa questão da comunicação, que eu coloquei em vermelhinho em cima, eu não esqueci, eu coloquei comunicação lá, coloquei também. Aqui já é outro exemplo, na mesma linha daquele anterior, não vou entrar em detalhe. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte: eu posso aprofundar de acordo com o que eu pretendo. Aqui, se vocês observarem, eu coloquei 2 objetivos diferentes. Comparar o modelo burocrático com as novas formas organizacionais. Se eu quero só comparar, eu posso usar uma estratégia de ensino, determinar estratégia de ensino e simplesmente colocar uma tabela, uma tarefa para eles fazerem uma tabela comparativa. Se eu quero ir um pouco mais a fundo, eu quero aplicar um conhecimento, eu quero que eles reflitam, eu posso ir um pouco mais além. Eu poderia, por exemplo, colocar para eles, refletir sobre a relação entre a racionalidade, novas formas organizacionais e os impactos da pandemia nas organizações. E, na verdade, foi isso que eu fiz, porque eu não quero desconsiderar o contexto atual. Essa é outra disciplina e eu também quero discutir os meus conteúdos dentro do contexto de pandemia que nós estamos vivenciando. E aí, depois do fórum, eu estou fazendo a proposta de fazer uma síntese do que foi discutido no fórum e vou gravar um podcast para eles depois. E aí, com outros temas, eu vou fazer da maneira como eu achar melhor. Se é uma disciplina muito conceitual, como o tema que eu estou trabalhando aqui, teoria institucional, é um tema mais pesado para os estudantes. Então, eu trabalho primeiro com a palavra cruzada, para trabalhar os conceitos centrais, e depois eu trabalho com casos, para eles poderem aplicar. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui caso de ensino, tabela de comparação, podcast, artigo científico, mais casos. Eu não estou dizendo que nenhuma dessas coisas aqui é adequada para qualquer outro professor. No planejamento, somente eu que estou relacionada, estou bem envolvida com o conteúdo e com a minha sala de aula, eu preciso planejar e descobrir qual é a melhor estratégia. No meu caso, aqui eu tenho réus diferentes aqui, eu não passei isso tudo num réu só. Eu tenho um réu de racionalidade e novas formas, que é para uma quinzena, e tenho teoria institucional para outra quinzena. Né? Aqui eu trouxe de maneira agrupada. Planejar isso é fundamental, gente, porque se tem uma das coisas que a gente corre um risco muito grande, é da gente não ter uma boa comunicação com o nosso aluno agora. Porque a comunicação verbal, ela é muito mais facilitada, porque eu estou na sala de aula, eu falo o que eu quero daquela aula, eu falo o que eu espero para a próxima aula, eu faço uma ponte com o conteúdo anterior, faço uma transição para o próximo conteúdo que eu vou trabalhar, e eu vou fazendo isso meio que no automático, eu vou fazendo isso no dia a dia da sala de aula, e muitas vezes eu nem percebo como que essas coisas são feitas. Agora, a grande diferença é que eu tenho que registrar isso. Eu preciso dizer para o meu aluno, olha, eu quero que você compare o modelo burocrático com o modelo das novas formas organizacionais. Como que essa comparação vai ser feita? Eu estou trazendo para você essa tabela aqui. E nessa tabela você vai ter a oportunidade, numa coluna, de colocar o que é um modelo, na outra coluna o que é outro modelo. É um trabalho bem simples. E como que você vai ser avaliado? Quanto mais itens você conseguir colocar nessa tabela, quanto mais comparações você conseguir fazer, melhor vai ser a sua nota, melhor vai ser o seu aprendizado.
Então, essa comunicação, ela precisa ficar muito clara para o aluno, porque se não houver uma comunicação, eu corro o risco de perder todo o planejamento que eu fiz, né? Então, eu posso fazer o planejamento extremamente simples, e eu já vi vários professores tendo muito, ganhando muito com isso, em alguns réus que eu pude compartilhar com os colegas, fazer uma coisa simples, apostar no que é mínimo, ou naquilo que o Alexandre fala, não arrumar para a cabeça. Escreva de maneira simples, numa linguagem simples, mas que fique claro para o aluno o que ele quer fazer. Se é um fórum, qual é o enunciado desse fórum? Se é uma palavra cruzada, quais são os cruzamentos que eu quero fazer aqui? Qual é o conceito? Para trabalhar a palavra cruzada tem que ser uma coisa que tem um conceito muito bem definido, para não causar confusão. Então, assim, isso é fundamental. E eu queria fechar esse ponto aqui, eu estou demorando um pouco mais nesses 2 slides, vocês não precisam assustar, porque eu não vou até ao meio-dia, né? Até porque vocês não ficariam aqui para me ouvir, ninguém ficaria, né? Mas eu estou demorando um pouco mais aqui, porque isso aqui está sendo o nosso dia a dia. Escolher o conteúdo que já está na ementa, né? Não é bem escolher como que eu vou trabalhar esse conteúdo agora, no ensino remoto, quais são os objetivos que eu vou delimitar para aquela aula específica, para aquele réu específico, como que eu vou ensinar isso, qual é a minha proposta para trabalhar isso com o aluno, que tipo de material que eu preciso providenciar e colocar no campus virtual, se é vídeo, se é tabela, se é um artigo científico, se é um capítulo de livro, se tem ou não na biblioteca virtual. Isso é o nosso dia a dia, né, agora. E, além de tudo isso, um ponto que eu acho fundamental, como que eu vou avaliar o meu aluno? Então, a avaliação agora, a gente está com dificuldade de fazer uma avaliação em processo, uma avaliação formativa, porque nós não estamos tão próximos do nosso estudante. Isso, para mim, está sendo um desafio muito grande. A gente acaba ficando muito no produto que o aluno entrega. Então, se você não tem tempo de dar um retorno para o aluno, tome mais cuidado ainda com a atividade avaliativa que você vai conseguir fazer. Porque não adianta nada eu colocar um fórum lá, eu tenho 40 alunos respondendo meu fórum, e eu passei 3 dias para responder esses fóruns. Eu tenho condição de comentar cada um dos posts que esse aluno faz, né? Eu tenho esse cuidado. Eu, particularmente, eu entro em cada uma das postagens, eu gosto de colocar o nome do aluno e comentar o que ele colocou no fórum. E isso me dá um trabalho enorme. Então, eu tenho que pensar muito bem o que é que eu dou conta de fazer e comunicar isso para o meu aluno. Comunicação, eu acho que é a palavra-chave nesse momento de réu. Feito esses dois exemplos rápidos que eu dei aqui, eu peço perdão, porque eu não estou entrando em detalhes sobre cada um desses itens de planejamento, e a gente precisaria fazer isso, sem dúvida, mas eu acho que são coisas que a gente pode, eu estou meio que jogando aqui, para a gente poder refletir a partir disso, e eu creio que cada um vai conseguir depois pensar um pouquinho na sua própria realidade. E eu queria abrir um parênteses aqui, gente. Quando nós falamos de pesquisa, e eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo, a gente tem isso muito claro. Quando se fala de objetivo, principalmente, se nós estivermos orientando um aluno de iniciação científica, mestrado, doutorado, ou dos nossos projetos, a primeira coisa que a gente pensa, eu tenho que ter um objetivo muito bem claro, eu tenho que ter um procedimento metodológico muito bem claro. E por que a gente não pensa nisso para a sala de aula? Raríssimos professores estabelecem o objetivo de aula. Eu estou falando isso com base na minha experiência, não estou dizendo que isso é uma verdade, né? Não existe verdade aqui. Mas pouquíssimas pessoas estabelecem o objetivo. Aquilo que nós sabemos fazer muito bem na pesquisa, nós não paramos para pensar em como nós poderíamos utilizar o conhecimento que nós temos da pesquisa para estabelecer objetivos também e estratégias no ensino. E por que a gente não faz isso, né? Nós não fazemos isso porque a gente não considera, muitas vezes, a necessidade de nos formarmos para ser professor. E isso é um processo histórico bastante amplo. A gente tinha, num primeiro momento, uma concepção de que ser professor, dar aula, é um dom. Eu já nasci com esse dom, eu adoro dar aula. Desde pequenininha, eu colocava minhas bonequinhas todas do lado, eu subia num banquinho e dava aula para elas. Então, eu nasci com esse dom. Isso é uma vocação. E já que é uma vocação, eu vou aprender, ensinar, ensinando. Eu não preciso de uma formação para isso. Todo mundo pode ser professor. Aliás, até técnico de futebol é chamado de professor, né? Esse termo professor, ele é bastante banalizado. Só que não é simples assim.
Nós fomos passando por um processo histórico e aí a docência deixou de ser um dom e passou a ser um ofício. Agora é um ofício artesanal, obviamente, e eu faço isso no improviso. Mais uma vez, não estou preocupado com formação docente. E aí eu chego no que eu quero para os dias de hoje, que o Maurice Tardif e o Claude Lessert vão colocar, que a docência hoje, ela precisa ser encarada como uma profissão, e há uma literatura vasta falando a respeito disso. O que é encarar a docência como uma profissão? É ter a consciência de que eu preciso desenvolver alguns saberes que são importantes para essa profissão. A Maria Isabel da Cunha fala uma coisa muito interessante, ela disse isso numa palestra quando ela esteve aqui na UFLA, o piloto de avião, antes de fazer o seu primeiro voo, ele tem N horas de voo. O médico, antes de ir para o seu consultório ou para o pronto-socorro, ele faz N horas de residências, e nós não. Nós fazemos a nossa graduação, nosso mestrado, nosso doutorado, no dia seguinte, e muitas vezes antes de terminar o doutorado, a gente faz um concurso público e vira, de um dia para o outro, a gente se transforma de aluno em professor, sem pensar quais são os saberes necessários para exercer essa profissão docente. E aqui daria para a gente fazer 10 oficinas só sobre esse conceito, o que é a docência como uma profissão, né? Mas eu queria só mostrar um pouquinho desse histórico aqui, para a gente mostrar o porquê que muitas vezes nosso planejamento fica comprometido, simplesmente pelo fato que a gente acha que não precisa saber planejar. E aqui, a Maria Isabel da Cunha, que eu estava falando, ela esteve aqui na UFA em 2011, e ela falou uma coisa muito interessante. O que é que eu preciso saber para ir para a sala de aula? E ela usou a seguinte analogia. Para ensinar geografia a João, é preciso entender eu preciso entender de geografia, que é o conteúdo específico, né? Isso todos nós temos muito claro. Mas, além de saber o conteúdo do que eu estou trabalhando, eu preciso também conhecer as tecnologias e saberes próprios para ensinar, né? Porque ensinar é mobilizar um conjunto de saberes para fazer outras pessoas aprenderem. E, além de saber a geografia, de saber ensinar a geografia, eu preciso entender também da pessoa que está estudando geografia, que é o João. Isso daqui tem uma complexidade fantástica, porque eu começo a entender o processo de ensino-aprendizagem como um processo muito mais, não vou dizer, não está envolvido apenas saber. Não adianta eu só terminar o meu doutorado e conhecer muito bem do conteúdo que eu pesquisei a minha vida inteira, passei vários anos pesquisando e simplesmente ir para a sala de aula. Só ter o conteúdo específico não é suficiente. E se a gente fosse buscar em outros autores, que eu não vou demorar aqui também, eles vão trazer de outra maneira, mas eles trazem quais são os saberes que nós precisamos para o exercício da docência, que seria o saber científico, que está relacionado com o nosso conteúdo e com as formas de se pesquisar esse conteúdo, esse tema, o saber empírico, que seriam as nossas práticas cotidianas de trabalho ou de vida, e o saber pedagógico. E elas concluem o capítulo delas, que é a Grilha Mateia aqui, que são duas autoras, e ela vai dizer o seguinte: é o saber pedagógico que efetivamente caracteriza a profissão do professor. E é exatamente esse saber pedagógico que nós geralmente não temos na educação superior. E aí umas frases só rápidas aqui, para passar para o próximo item, eu estou terminando já. Olha que interessante, o Antônio Joaquim Severino, que é um filósofo da educação, ele esteve aqui também na UFLA em 2013, e uma frase dele me chamou muita atenção. Ele disse exatamente com essas palavras: você não deve ser professor se você não tiver uma formação didático-pedagógica. Não sou eu que estou dizendo. Um outro autor de uma oficina disse o seguinte: você não deveria entrar em sala de aula se você não souber o que quer que seu aluno aprenda. O Maurice Tardif também vai dizer: ainda hoje a maioria dos professores aprende a trabalhar na prática, a palpadelas, por tentativa e erro. A Morosini vai dizer: há uma estreita relação entre o desempenho didático do professor e o desempenho do aluno. Por que eu estou insistindo nisso, gente? Aqui daria para a gente ler pelo menos 4 autores diferentes para poder reforçar a importância de que nós precisamos nos formar para ser professores de educação superior, e nessa formação inclui aprender a planejar. E por que eu estou chamando muita atenção nisso? Pode parecer que às vezes estou saindo um pouco do assunto, mas quando nós falamos de educação superior, nós estamos falando de um papel extremamente importante que nós, professores, exercemos. Eu não gosto desse discurso que a gente tem hoje, de dizer o seguinte: o professor hoje está se tornando
substituível, o professor hoje não é mais importante, porque o aluno tem o conhecimento na palma da sua mão. Balela, mentira, o aluno não tem o conhecimento na palma da mão, o que ele tem é um smartphone, e isso não é conhecimento. Ele tem informação em tempo real? Sim, mas ele tem um excesso de informação e ele, na maioria das vezes, nós também não sabemos o que fazer com tanta informação. Então, eu digo isso, já escrevi um pouco sobre isso. O professor hoje, ele tem uma importância muito maior do que ele teve em qualquer outra época da humanidade, eu acho, porque nós temos uma superficialidade que está reinando na sociedade e que ela não pode, e ela já está chegando na educação superior. Se a gente for ver a quantidade de livro de autoajuda que a gente está tendo dentro da educação superior, nada contra a autoajuda, gente, tem gente que precisa disso, mas a gente está misturando conhecimento científico com autoajuda. E eu queria chamar a atenção de novo para esse filósofo da educação, que é o Severino, Antônio Joaquim Severino, que ele vai falar quais são os objetivos da educação superior. Formar profissionais para o mundo do trabalho. Esse é apenas um dos objetivos da educação superior. E muitas vezes nós vamos passar a sala de aula achando que nós estamos somente formando profissionais para o mercado. E esse mercado não necessariamente é quem tem que ditar as ordens para a gente, quem tem que ditar o que é que nós vamos fazer dentro da universidade, né? E além de formar profissionais para o mundo do trabalho, nós também formamos cientistas. Por isso que eu falei, a BNT tem a ver com formar cientista, ler artigos científicos, produzir pesquisa, trabalhar com metodologia de pesquisa, também é ajudar a formar cientista. E além de tudo isso, o terceiro objetivo seria formar cidadãos. E é exatamente a produção do conhecimento que faz a educação ser superior. E vários autores vão trabalhar nessa linha. A educação, ela só é superior porque ela produz conhecimento. Por isso eu coloco essa pergunta. Onde é que nós estamos conseguindo produzir conhecimento? Muitas vezes a gente acha que esse é um papel, é a universidade que produz conhecimento. A gente coloca a universidade num patamar, a gente reifica a universidade e a gente não traz para o nosso micro, que é a sala de aula. Como que a minha sala de aula está produzindo conhecimento? Que transformações que eu estou propondo para essa sala de aula? Se eu não tenho um planejamento claro, e aqui eu não estou falando, obviamente, só de objetivo, se eu não tenho um planejamento claro, como que eu vou propor transformações sociais? Como que eu vou falar em ciência se eu não estou trazendo isso para o meu dia a dia, né? E aí, a gente trazendo para o nosso contexto, eu trouxe um conceito aqui, que é o conceito de sensibilidade pedagógica, que eu acho que muito falta nos nossos dias. E esse autor aqui, ele vai dizer que a gente teria, esses dois autores, o David e o Power, eles vão dizer que a gente tem dois tipos de professores hoje, quando a gente trabalha esses objetivos aqui. Tem professores que são realmente apaixonados pela educação superior e que levam muito a sério esses três objetivos. Seria o que eles chamam de professores apaixonados. Esses professores apaixonados, eles passam uma boa parte do seu tempo, eles gastam um tempo considerável planejando a sala de aula. E tem alguns professores que são desiludidos. Eles fazem o mínimo, fazem exatamente e unicamente o que é previsto pelas normas oficiais. E muitas vezes a gente perde a nossa sensibilidade pedagógica diante de tantas coisas que nós estamos vivendo. E esse conceito eu acho que ele é fundamental, porque ele vai nos ajudar a pensar nas mudanças que a educação superior vem passando e de como nós estamos nos adaptando ou não para essas mudanças. Porque há um risco, eu falei de uma sociedade permeada por superficialidade, e a gente muitas vezes deixa essa superficialidade chegar na universidade e a gente não para pensar em quais objetivos nós queremos com a educação superior. E isso envolve planejamento. A gente tem uma mania de trazer soluções muito simples para as coisas. Até algum tempo atrás, antes da pandemia, a solução que nós estávamos encontrando para tornar o aluno um sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem era a metodologia ativa, que eu, particularmente, a partir de uma dissertação defendida no PPGAP, o Programa de Pós-Graduação em Administração Pública da UFLA, a professora Natália, junto com a orientada dela, trabalhou esse tema, e aí eu passei a utilizar o termo metodologias alternativas, que eu acho que é mais propício, mais adequado. Então, a gente tinha as metodologias ativas como se fosse a solução para tudo. Eu não digo que não é, resolve muita coisa, eu sou apaixonada pelas metodologias ativas, mas elas não são solução para tudo.
E agora, o que está sendo trazido para a gente não é mais a metodologia ativa, porque mudou o foco. Nós estamos em estudo remoto e o que é trazido para a gente como uma solução são as tecnologias da informação e da comunicação. E eu tenho visto essa discussão em vários espaços. Um erro que nós estamos cometendo é, nós estamos dando atenção demais para as tecnologias da informação e da comunicação, dando muita atenção para a técnica, e nós temos que fazer isso. A DAD está fazendo o papel dela de ajudar a gente, porque nós não sabemos trabalhar muitas vezes com tecnologia da informação. A nossa dificuldade com o campus virtual é uma evidência disso, mas nós não podemos simplesmente falar de tecnologia da informação. Nós temos que falar também de questões pedagógicas, como trabalhar as questões pedagógicas, como fazer um planejamento. Tudo isso antecede a técnica. A nossa sensibilidade pedagógica, ela vem antes da técnica. A técnica está pronta para ser utilizada. Qual é o uso que nós queremos fazer da técnica? Qual é o uso que nós queremos fazer das tecnologias, né? Então, o risco que nós estamos correndo agora, mais do que nunca, é valorizar mais o fim, o produto, do que o processo. E aí eu queria trazer uma metáfora aqui. Essa é uma estação de trem na Índia. Eu uso essa metáfora quando eu vou falar sobre metodologia ativa, para a gente poder refletir um pouquinho, para mim poder encerrar. Essa estação de trem na Índia, ela foi construída pelos britânicos, num estilo neogótico. A estação chamava Victoria e a cidade chamava Bombay, não sei se é assim que pronuncia, não consegui checar a pronúncia. E depois da independência, essa estação... Cléria, é Bombaim. Bombaim? Bombaim. Ah, obrigada, Alexandre. E aí, depois da independência, essa estação, ela mudou de nome, né? O governo hindu deu outro nome para a estação, tirando o nome britânico, e também mudou o nome da cidade. Mas se vocês olharem hoje, é exatamente essa estação que vocês vão ver, que é um ponto turístico importantíssimo, conhecido mundialmente. Essa estação de trem não foi demolida, não sofreu nenhuma mudança, mesmo sendo construída pelos opressores estrangeiros. Qual é a metáfora que a gente pode utilizar aqui para falar de ensino? O que a gente tem visto, as pesquisas têm mostrado que muita gente aderiu à metodologia ativa, mas a estação continua a mesma. Eu coloco metodologia ativa nas minhas disciplinas, porque virou também um modismo, mas a minha forma de avaliar continua a mesma, o meu relacionamento com o aluno continua o mesmo, e eu não estou preocupada com as questões pedagógicas envolvidas na metodologia ativa. A metodologia ativa, o nome já é esse, metodologia ativa, mas existe por trás da metodologia ativa uma pedagogia ativa, uma referência teórica importante que orienta o uso do método, e às vezes a gente, na sua parcialidade, a gente pensa na metodologia, a gente pensa em como um método, como uma técnica, e não pensa no que traz esse fundamento. E isso talvez esteja acontecendo agora, mais uma vez, né? A gente está começando a usar o ensino remoto da mesma forma como a gente fazia antes. Eu pego os slides que eu usava em sala de aula, passo para o PDF para ficar mais leve, e vou colocar lá no campus virtual exatamente do mesmo jeito que estava antes. Tem até professores medindo frequência. Aí um aluno me perguntou outro dia, mas por que o professor está medindo frequência? Eu falei, pergunte para ele, né? Então, porque nós temos uma dificuldade de nos apegar do que estava antes, do processo que nós tínhamos antes. E como a Sayonara falou no começo, talvez a gente demore muito tempo para sair disso. Ninguém sabe ao certo quanto tempo nós vamos demorar com o ensino remoto. Até quando eu vou conseguir continuar reproduzindo no ensino remoto aquilo que eu fazia em sala de aula. Se eu não fizer um replanejamento de rota, eu corro o risco de ficar pensando só no produto, e o processo de ensino-aprendizagem, ele pode ser fracassado. Eu estou falando isso, gente, eu não faço parte da DAD, eu não tenho nenhum cargo na universidade, eu não estou aqui dizendo o que cada professor está fazendo de errado e de certo. O meu único objetivo aqui é trazer uma reflexão pedagógica sobre esse processo que nós estamos enfrentando. E aí eu queria encerrar com vocês aqui, dizendo o seguinte, o que nós temos hoje é uma decisão pessoal.
quando eu falo de planejar e quando eu falo de REL, do roteiro de estudos orientados, eu estou falando das decisões pessoais e pedagógicas que eu tenho que tomar. E são decisões que envolvem ou eu vou aderir ou eu vou resistir, né? Então, no ensino remoto, do que eu consigo abrir mão. Tem professores que têm muita dificuldade, e essa é uma delas, para mim também é uma dificuldade para mim, abrir mão de controle, abrir mão de autoridade. Quando eu penso que meu aluno talvez tenha que fazer uma prova final à distância, eu fico pensando, mas será que ele vai estudar para essa prova? Será que ele vai colar? Como é que vai ser isso? Né? Então, muitas vezes eu acho que se eu faço o meu réu, se der errado no meio do caminho, eu não quero mudar a rota. Eu não quero sair dessa rota porque parece que eu estou perdendo meu controle, parece que eu estou perdendo a minha autoridade diante dos meus alunos não vão mais me respeitar, porque vai parecer que eu não planejei bem. E nem sempre isso é verdade, né? Eu estava conversando com uma amiga, eu não vou citar o nome dela aqui, porque eu não pedi permissão para ela, ela disse o seguinte para mim, falando sobre esse momento de ensino remoto. Ela disse, Cléria, a docência é ir pegando o tom, afinando o instrumento durante a apresentação. E isso me tocou, porque eu fiquei pensando o seguinte, é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós estamos trabalhando no momento em que nós precisamos mudar a rota durante a viagem, porque eu começo um réu e pode ser que esse réu não dê certo, e no meio do caminho, no meio da quinzena ou no meio da semana, eu tenho que mudar algumas coisas. Então, do que é que eu estou disposto a abrir mão agora e do que é que eu não estou disposto a abrir? E aí, esse é o meu penúltimo slide, eu programei aqui para encerrar no máximo 10 horas, e aí, se a gente for pensar, do que eu não abro mão, eu quero resistir. Eu pus várias coisas aqui para vocês pensarem onde é que você se encaixa, né? Eu me encaixo em várias. Eu não abro mão da interação com o meu aluno. Se eu não abro mão da interação, eu tenho que pensar em quais estratégias eu vou utilizar para poder comunicar com o meu aluno. Eu posso usar o chat, eu posso usar o diário, eu posso usar fórum, posso criar um grupo no WhatsApp ou em outras formas, eu posso fazer live com meus alunos. Eu, particularmente, não faço grupo de WhatsApp. O meu todo via campus virtual, desde o início, sempre foi assim, colocar lá para eles. Não estou dizendo que a gente não possa fazer isso, tem aulas extremamente legais lá, e eu faço isso. Cléria, você pode voltar só um pouquinho na sua fala, que deu uma cortada. Está me ouvindo? Estou ouvindo, nesse slide aqui. Retorna na interação, Cléria, por favor, porque quando você estava falando do grupo WhatsApp, aí cortou. Cortou. Beleza, cortou bem no início. Então, eu estou falando aqui do que é que eu tenho que pensar, tudo isso que eu estou falando nesse slide, que eu coloquei muita coisa aqui, mas são coisas que eu preciso pensar quando eu vou fazer o planejamento do meu réu. Se eu não quero abrir mão da interação, então eu tenho que pensar no réu que possibilite essa interação via chat, diário, fórum, grupo de WhatsApp, fazer live, cada professor que vai decidir como quer fazer. Eu, particularmente, estou abrindo mão de live, por vários motivos, que eu não vou colocar aqui, eu estou apostando no mais simples, até porque eu sou uma pessoa que brinco que eu sou minimalista, e eu levo um pouco a sério isso, né? Eu estou meio que Alexandre não sabe, mas a frase dele é uma frase bem minimalista, não vão procurar para a cabeça, vão apostar no que é simples, e para mim aqui, live talvez não seja necessária para todas as aulas. Na pós-graduação está sendo uma experiência fantástica para mim, mas na graduação não foi, e eu não sei se eu vou continuar, né? Estou analisando ainda. E também não acho que a gente tem que ficar comprando equipamento, montando sala, montando estúdio para gravar aula. Sinceramente, eu não acredito que isso é que vai definir a efetividade, a eficácia, sei lá, ou qualquer termo que eu queira usar, que vai fazer esse processo dar certo, fazer um processo realmente ser produtivo para a gente, para os estudantes, né? Mas aí vai da decisão de cada um. Leitura, eu estava dizendo que quem não quer abrir mão de leitura. Eu acho que abrir mão de leitura não é mesmo foco, nós estamos falando de formar profissionais para o mercado de trabalho, formar cidadãos e formar cientistas. É imprescindível. E eu tenho ido para vários congressos
E nos congressos o pessoal fala assim, hoje o nosso aluno não quer ler, ele não tem paciência de ler nem 10 páginas, então eu estou trabalhando só com caso. Infelizmente, eu acho que quem pensa assim está na direção errada. Se a educação é superior, nós precisamos produzir conhecimento, nós precisamos questionar o conhecimento que está aí, a gente precisa avançar. E isso, a leitura, para mim, ela é imprescindível. Mas uma decisão que a gente tem que tomar muito cuidado é quanto de leitura. E aí me preocupa muito que eu cheguei a ver réus que está pedindo 250 páginas de leitura por semana. Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito apavorada. Eu me coloquei na situação do aluno que vai pegar 4 capítulos diferentes, desculpa, minha filha me distraiu aqui, gente. 4 capítulos diferentes, e nesses 4 capítulos vai dar um total de 250 páginas. Eu, sinceramente, eu duvido que o aluno fazendo 7 ou 8 disciplinas, ele vai ter condição de ler 250 páginas. Mas se o professor tem um objetivo com a leitura dessas 250 páginas, eu ainda acho que vale a pena. Ele só precisa comunicar para o estudante por que é importante, por que é imprescindível a leitura daquelas 250 páginas, né? Buscar conhecimento prévio do aluno. Essa é uma coisa que eu não abro mão. E aí eu acho que a enquete é super legal. Antes de planejar um réu, eu posso abrir uma enquete e perguntar para os alunos algumas coisas relacionadas àquele réu, o tema daquele réu que eu estou planejando. Esse que é uma coisa que eu achei que funcionou super bem, pelo menos comigo. Descontração. Tem gente que não abre mão da descontração, de brincar com o aluno. Eu gosto muito disso, e aí eu criei um momento light no meu réu. Toda semana eu coloco ou um poema ou uma música. Essa semana eu coloquei do Jota Quest, Dias Melhores. Eu achei que foi super legal, porque a gente precisa pensar em dias melhores, mas isso é uma brincadeira, e para quem quiser fazer, né? Construir significados. Se eu quero que meu aluno construa significados com o que eu estou trabalhando, pense numa atividade um pouco mais elaborada. Atividade mais elaborada não precisa ser muitas, pode ser uma só, um produto só, mas um produto mais bem elaborado. E a questão do feedback, que eu já falei com vocês. Se eu não abro mão de dar feedback para meus alunos, eu preciso tomar muito cuidado com o instrumento de avaliação que eu quero utilizar. E, por último, como que eu posso pensar, se eu quero que meu aluno faça pesquisa? Se a pesquisa era feita com uma pesquisa de campo, eu consigo substituir por uma pesquisa na internet hoje, trabalhando só com dados secundários, né? E uma pergunta última que eu coloco, e que eu acho que isso é imprescindível, se nós estamos falando de formar cidadãos, e que esse é um objetivo da educação superior, e eu trabalho muito isso com os meus alunos, e também nos programas de formação que eu participo, e eu acho que essa é uma pergunta que todos nós precisamos pensar nesse momento. Nós não podemos mais entrar na sala de aula virtual fingindo que nada está acontecendo, com uma comunicação fria com os nossos estudantes, no momento em que o mundo está de ponta cabeça. E aí eu poderia pensar, para começar a conversar com os meus alunos sobre esse contexto, nessa seguinte pergunta: como o conteúdo que eu leciono pode contribuir com o mundo pós-pandêmico? Porque as mudanças são tão drásticas, e como é que eu faço isso? Né? E aí fica aqui a questão que eu ponho para vocês pensar. Eu quero falar disso porque eu ouvi muito isso essa semana. Eu copiei frases dos meus colegas. O aluno copia tudo da internet agora no ensino remoto. O aluno comunica com o outro para pegar a resposta, as tarefas. Ele faz um aluno faz a lista de exercício e passa para todos os outros. O aluno desliga a câmera e o microfone e sai da frente da tela durante a live. O aluno é desinteressado, o aluno não lê. E no meu caso, teve um aluno que falou assim para mim: professora, eu não consegui achar tal conceito que você pediu no YouTube. Gente, isso me frustrou tanto. Eu li 5 artigos científicos diferentes para escolher um só para eles, para tentar escolher o mais adequado. Aí o aluno vem me colocar lá no fórum que não conseguiu achar o conceito que eu queria trabalhar com eles no YouTube. Nem no Google, porque no Google ele teria que ler, no YouTube ele só ouve, né? Então ficaria mais fácil. E isso para a gente que é professor, para a gente que planeja, é muito frustrante quando a gente ouve. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês é: e se houver estudantes diferentes? E se houver estudantes que querem realmente aprender, mesmo no estudo remoto? É aqui que a gente precisa tomar cuidado com a nossa comunicação fria e não dirigir a nossa comunicação para esse aluno que só quer o YouTube. A gente precisa pensar para qual grupo que eu quero planejar, porque dá muito trabalho planejar. Mas eu vou planejar para esse grupo aqui de cima ou eu vou planejar para esse grupo que quer estudar? Né? E aí eu fecho com essa frase, que a Maia, ela vai falar isso aqui relacionada com os professores.
Nós esquecemos o que as pessoas dizem, nós esquecemos o que as pessoas fazem, mas nós jamais esquecemos como as pessoas nos fazem sentir. E aí, como as pessoas nos fazem sentir, que é o que eu fico pensando hoje. Como que nós estamos fazendo o nosso aluno se sentir? Será que a gente está fazendo o nosso aluno com o réu, com o estudo remoto, se sentir perdido, confuso, desamparado? Ou será que nós estamos conseguindo fazer o nosso aluno se sentir acolhido? Ele está sentindo que ele não está sozinho nesse momento de pandemia, que nós voltamos o estudo, nós voltamos ao nosso processo de ensino-aprendizagem, mas nós voltamos diferentes, e nós queremos sair também desse processo junto, né? Trabalhar junto com o aluno. Eu não estou dizendo que isso vai fazer dar certo em tudo, mas o planejamento, eu confesso que eu acredito muito nele, eu acho que pode funcionar muito bem. Extrapolei em 10 minutos que eu tinha pensado aqui, gente, peço perdão, mas é que são muitas coisas que eu gostaria de conversar com vocês e nem sempre dá tempo de conversar tudo, né? Mas aí eu agradeço muito a paciência de vocês. Obrigada, viu? Cléria, muito obrigada. Vou usar as palavras que os professores usaram no chat. Excelente explanação, disse a professora Roberta. Explanação fantástica, aliás, ela disse. Excelentes reflexões. Pessoal agradecendo ali, sabe? Nós tivemos uma roda onde o pessoal, eu sinto pelo chat, eles ficaram o tempo todo antenados no que você estava trazendo, refletindo, né? E o pessoal gostou muito, e são muitas reflexões mesmo. Eu acho que daria uma semana de passo a passo sobre planejamento. Excelentes reflexões. E tudo que você falou... Oi? Como a gente está com um número menor, você havia dito, né? Desculpa ter te cortado. Hoje, se a Cléria e os demais tiverem um tempinho a mais uns 10, 15 minutos, hoje poderia abrir o microfone. Se vocês quiserem conversar com a Cléria, gente, fica à vontade, tá? Eu, particularmente, queria, Cléria, te dar os parabéns. Isso tem acontecido comigo em todas. Me deu vontade de matricular no PPGA. E, da mesma forma, eu já me deu vontade de fazer zootecnia lá com a Marina e os demais. A gente sabia que na UFLA tem professores muito bons, isso já era reconhecido, mas agora que a gente conhece vocês melhores, né, a admiração aumenta muito, né, do cuidado. Agora eu já sei que com 5 cursos eu queria fazer aqui da UFLA. Tá? Então, eu também, Alexandre, eu também. Fica aí, se alguém quiser se manifestar, por favor, pode abrir o microfone, né, Sayuri, se você quiser concluir ali também. O que eu queria concluir a partir da fala da Cléria e do atendimento que a gente tem feito, as demandas, as dúvidas, as reclamações, né? É a questão da quantidade de conteúdo, que a Cléria destacou ali muito bem, né? É preciso dosar isso, né? Não é abrir mão, mas dosar em que medida isso cabe num réu de uma semana, numa disciplina que teria 2 aulas por semana, né? Na questão do planejamento, Cléria, nós identificamos uma lacuna que eu estou anunciando que nós já estamos trazendo alguém para colaborar com essa lacuna, que é a questão da avaliação. Também não dá para eu pensar uma avaliação do jeito que ela era feita antes, né? E eu sinto que os professores estão com essa dificuldade. Então, nós estamos trazendo pessoas com expertise que possam colaborar com essa discussão, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista prático, que ferramentas que eu uso. E eu sinto também que os professores que se utilizaram dessas estratégias de aproximação, criação de vínculo, tiveram um sucesso mais nítido no desenvolvimento dos réus, né? Nós tivemos muitas polêmicas nesse primeiro desenvolvimento, mas tivemos muitas experiências de sucesso, assim como a sua, né? Eu lembro que você colocou uma atividade como opcional, né? E é uma coisa que eu falei assim, não coloca como opcional. Estudante é estudante, gente. Se você colocar assim, se você quiser, ele nem abre aquilo, coloca como atividade, né? Não vai ser avaliativo. E tem o choro também, né, gente? Tem um grupo de estudantes resistente, chorando, reclamando de tudo, e que talvez só o exercício da escuta vale a pena, né? Então, vamos ver aí quem quer falar.
Eu poderia fazer inscrição aí pelo chat, só para ter uma sequência, mas parece que é Giovana, né? Isso, já tem a professora Giovana, e quem quiser se manifestar, escreva no chat aqui que a gente vai dando a palavra conforme os pedidos forem chegando. Boa tarde, pessoal. Vou mostrar a carinha, né? Tô saudade de todo mundo. Tá falando em aproximação, né, Giovana? Isso, Nossa, Cléria, é tão bom sempre te ouvir. Você consegue expressar, assim, as nossas reflexões, nossas angústias. Você tem que aparecer mais. Esse negócio de você ficar muito no bastidor não tá com nada, não. É gente como você que tem que falar muito para os outros. Eu queria fazer um comentário aqui que eu acho muito importante tirar um ruído dessa situação toda, até vou discordar um pouquinho da Sayonara, que foi falado muito em antecedência, né? E eu acho que um apelo que parte da comunidade fez e que não foi ouvido é que precisaria de um pouco mais de tempo. Então, todo esse trabalho que vocês fizeram foi maravilhoso, a iniciativa de rapidamente começar, e a gente sabe que não é um trabalho de repente, que vocês estão dando continuidade a um trabalho que tem sido feito há muito tempo, e que, como eu estou há muito tempo na universidade, isso que vocês estão fazendo fez muita falta quando a universidade tinha cursos supostamente à distância, né? A Sayonara conhece bem isso, a gente não tinha nada de ensino à distância, de fato, né, naquela época, e eu rapidamente, a Sayonara sabe, eu aderi ao trabalho deles porque a gente estava ansioso, né, por ter esse tipo de apoio, esse profissionalismo, e vocês fizeram muito bem o papel de vocês, só que foi informal, né, Sayonara? As pessoas foram aderindo às rodas de conversa por questões, iniciativas próprias, mas não havia nenhuma sinalização de que a gente voltaria às aulas e por ensino remoto. Então, se a gente pensar bem, uma parte grande dos docentes teve 2 semanas para fazer isso. E eu sei que eu estou muito confortável em fazer o ensino remoto hoje, mas eu demorei mais de 1 ano para estar no nível que eu estou hoje de uso do campus virtual, em termos de técnica, e de pensar o uso dessas coisas como docente, né, profissionalmente, não no improviso. Então, assim, uma crítica que eu faço e que eu acho que tem que separar muito do trabalho de vocês, que às vezes fica esse ruído, é que essa antecedência muitos não tiveram. Né, uma grande parte, e essa antecedência realmente ela é fundamental. Então, assim, os desafios são muito grandes, as pessoas vão fazer de tudo, mas tem muita gente que está sofrendo muito, né, para conseguir fazer esse dimensionamento por N motivos, que cada história é uma história. Mas, assim, essas reflexões que a Cléria traz, eu acho que a gente precisa fazer mais. Essa oficina que ela falou aí dos tipos de conhecimento do balde, do coisa, que lá a gente tinha que discutir para a gente identificar como que é a nossa prática, né? Então, eu acho que esse momento a gente pode aproveitar, né, esse período para discussões dessa natureza, né? E aí já associando as técnicas como ela fez. Então, era esse comentário que eu queria fazer. Obrigada. Obrigada, Giovana. Eu só vou pegar também uma fala da Cléria para justificar a minha, que é aquela assim, com que aluno que você está conversando e com que docente que você está falando. Esse grupo que está aqui com a gente hoje, a maioria, é um grupo que está com a gente desde o início, sabe? Então, por isso que eu considero que a gente se antecipou. Mas eu me preocupo também com esse grupo que não teve oportunidade, por N motivos, né, de estar com a gente desde o início. Mas nós também não tivemos escolha, né? Esse contexto de imprevisibilidade. Mas quando eu digo, Giovana, de antecipar também, eu estou prevendo o réu, porque tem professor que está assim, na terça-feira, mandando um aviso que vai ter live na quarta, entendeu? Ou então na sexta-feira, avisando que vai ter um questionário na segunda. Então, se você seguir
essa orientação, essa diretriz dos roteiros de estudos orientados, a gente tem observado que os alunos recebendo todas as orientações no réu, a probabilidade de problema tem sido menor, entendeu? É essa antecipação que eu me refiro. Tem mais inscrições? Não. Varley, Alexandre, não, tem mais inscrições? No chat aqui. Eu tenho uma questão para a Cléria. Cléria, por favor, eu gostei muito daquela frase da geografia do João lá. Eu acho que ela representa ali realmente muito bem esses cuidados aí que precisam ter. Na questão de planejamento, né, como você colocou, uma vez que os professores dominam muito bem o conteúdo, né, a gente vê que, assim, em raros casos, quando é obrigado a pegar uma disciplina nova, fica um pouco mais inseguro, mas a maioria domina extremamente bem o conteúdo. A parte tecnológica, pelo menos com as questões básicas, né? Concordo com a Giovana que muitas pessoas ainda ficam inseguras, mas a gente conseguiu fomentar. Então, agora, esse próximo passo que eu vejo seria o como, que seria o pedagógico ali. Como a Sayonara falou, foi publicado quarta-feira, se não me engano, o MEC autorizando aqui no Brasil a você seguir os estudos remotos até o final do ano. Então, em suma, a gente tem possibilidade, dependendo do andamento da pandemia, de nem ter retorno presencial, ou ele parcial, alguma coisa, ou isso se estender para o segundo semestre, né? Você termina esse período letivo e passa para o próximo. Como é que você vê, então, nessa questão de planejamento, a sequência dos réus? Por exemplo, a gente fez 2, 3, e se prolongar? Você enxerga que os réus podem ser meio que repetitivos, vamos dizer assim, como o elo da corrente, os alunos se habituarem a ter as mesmas atividades quinzenalmente, você acha que seria isso mais adequado, ou ir crescendo em complexidade e em variabilidade, uma vez que todos vão ter um domínio maior? Então, Alexandre, eu acho que são... eu notei aqui a questão da continuidade disso. Eu queria só fazer um comentário rápido antes do que a Giovana falou com relação ao tempo. Gente, quando a gente fala de planejamento, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar realmente na questão do tempo. E é muito fácil para mim ficar aqui falando para vocês, estabelecer objetivos para todas as aulas. Eu demorei provavelmente cerca de 3 anos para conseguir ter objetivos para todas as aulas que eu trabalho, né? Então, não estou dizendo que seja um processo fácil. O que eu acho que agora esse processo ele é mais necessário ainda. Obviamente que agora a gente provavelmente vai dar essa continuidade no segundo semestre, eu acho que mais ainda vai ser importante, porque nós começamos o semestre letivo, nós tivemos ainda 2 semanas com os nossos estudantes, então nós tivemos condições de pessoalmente, explicar para eles como seria a disciplina, como seria o andamento do semestre, e no meio do caminho nós tivemos que mudar de rota, porque a gente teve que passar para o ensino remoto. Então, o que eu penso é que a gente tendo aí um período de férias, depois a gente retorna com o começo do segundo semestre, a gente sabendo que vai ter um semestre inteirinho de ensino remoto, nós vamos ter que pensar em todos os réus que a gente quer fazer. Quantos réus eu terei, né? Porque agora nós estamos fazendo assim, nós estamos apagando incêndio, nós estamos tentando consertar o avião com ele voando, né? Então, eu tenho que fazer, por exemplo, eu passo 1 semana fazendo os réus, a outra semana corrigindo as avaliações dos réus. E eu não consigo fazer mais quase nada. E eu tenho uma porção de banca, uma porção de aluno para orientar, projetos correndo, pareceres de periódicos, de congressos. Então, as coisas continuaram acontecendo como se a gente não tivesse no momento de pandemia. E eu confesso que isso me incomoda bastante. Nem tudo precisa continuar agora. Nós precisamos admitir que nós estamos no momento de pandemia. Nós precisamos aprender a parar. Nós temos uma incoerência tão grande, eu vou fugir um pouquinho do assunto para falar disso, porque me incomoda demais a quantidade de trabalho que nós mesmos estamos arrumando para nós, só porque nós estamos no momento de pandemia, parece que nós estamos à toa e que nós temos que arrumar uma porção de coisa para fazer.
Isso não fica tão solto da resposta que eu estou tentando dar para você, porque eu acho o seguinte, nós temos que pensar, nós estamos numa situação diferente, nós estamos num momento diferente que impõe muitos cuidados em termos psicológicos, em termos de saúde física também, então nós temos que diminuir o nosso ritmo, diminuir o número de atividades que nós temos, o que a gente puder deixar de lado agora, nós precisamos deixar em termos de o que a gente puder, cada um tem que fazer essa análise para a gente pensar que o ensino remoto, um semestre inteiro de ensino remoto, agora são 10 semanas, que vão se prolongar. Mas se a gente continuar... Porque no presencial parece que as coisas são mais fáceis. O grande desafio nosso, como eu estava dizendo, é, além de fazer, eu preciso registrar tudo que eu estou fazendo. E isso leva um tempo imenso. E se a gente precisa de mais tempo, a gente não consegue fazer o dia multiplicar e ter 48 horas. Nós vamos continuar com um dia de 24 horas, com 2 crianças aqui fora me chamando, e eu tenho que me virar para trabalhar em casa nessas novas condições, né? As pessoas estão emocionalmente abaladas. Fazer um planejamento, preocupar com o aluno desinteressado, no momento de pandemia, não é uma coisa fácil. Eu sei que pode parecer negligência da minha parte, mas se há uma coisa que eu realmente acredito nós precisamos diminuir o nosso ritmo para a gente dar conta de fazer um planejamento que a gente dê conta de levar e que esse processo seja um processo, no mínimo, prazeroso, porque se a gente não conseguir ter um bom contato com o nosso aluno, dar um feedback para o aluno, a gente vai se perder no meio desse caminho. Então, eu acho que nós temos que abrir mão de algumas coisas para trabalhar no ensino remoto. O ensino remoto, isso está muito claro para mim, o ensino remoto implica demanda de mais tempo. Como nós não podemos multiplicar o tempo, nós temos que diminuir algumas coisas. Baixar o ritmo e aprender a ficar à toa, gente. Nós temos que aprender a ficar à toa. A nossa saúde mental depende disso. Clélia, muito obrigado aí pela sua manifestação. É só deixar claro, gente, que concordo plenamente contigo que você disse aí, por exemplo, isso acontece com todos. Eu me pego trabalhando aqui 9h da noite, recebendo WhatsApp, etc. E a gente sabe disso e fica tentando se policiar até quando eu respondo, o que pode ser para amanhã e etc. Só deixar claro, eu vi ali a Aline perguntando, a Andréia, gente, não existe nenhuma definição ainda, nem foi abordado, tá, pela universidade ainda, a questão de continuidade, de não ter a parte presencial, se 8 de agosto voltam com as aulas presenciais, tá? O que eu comentei apenas é que essa legislação, ela foi aprovada, então hoje existe essa possibilidade, e, na verdade, se a gente for olhar pelo contexto de Lavras, ontem 2 mortes, é a cidade do sul de Minas com o maior número de óbitos, a gente está para o final de junho, né, segunda quinzena de junho, e nós não chegamos no pico aqui. Será que o comitê vai autorizar trazer pessoas daqui a 40, 50 dias? Então, é só essa preocupação. Não? Eu, particularmente, eu fui tão inocente, quando houve a paralisação, a minha ideia é o seguinte, depois da Páscoa a gente volta. Era isso que eu falava para todo mundo, assim, não, gente, vai para lá, isso aí com 15 dias resolveu, olha o que a gente está e sem essa indefinição. É lógico que vão ter que ser pensadas situações, mas o que a gente tem vivenciado, a gente torna-se cada vez mais difícil um retorno às condições normais, vamos dizer assim. E outra coisa, né, para não estender, é que uma das coisas boas para mim que milito com a educação à distância é que a gente está conseguindo acabar com alguns mitos. Dentre eles, o mito de que educação à distância o professor trabalha pouco, porque tem tutor, tem não sei o quê, etc. Vocês verem que o trabalho que não dá para fazer, que dá para fazer isso. Eu participei de uma pesquisa agora e a pergunta era essa. Professor, trabalha mais no presencial, à distância, ou é a mesma coisa? A minha resposta foi a mesma coisa. Eu que já trabalhei nos dois, é a mesma coisa. Só que montar o presencial, o volume de trabalho é maior. Depois, na continuidade, a coisa estabiliza.
tá? Só para deixar isso claro para vocês. Então, para tranquilizar que a gente aqui não está falando que não vai ter a retomada presencial, porque a gente não sabe. Mas o horizonte está ficando um pouquinho mais complicado do retorno no dia 8. Pode acontecer, né, gente? Ou pode acontecer de outra forma, pensar em retorno parcial, alguma estratégia que seja possível. Mas é só para deixar, para não falar que a gente já está afirmando que vai ser, não tem retorno nesse ano ou retorno em agosto. Na verdade, Alexandre, o que a gente está expondo aqui é com base no que a gente vê em outros países, em outras universidades, né? Coloquei ali a Unesp, a Unicamp e a USP já afirmaram que não vai haver retorno presencial esse ano. Transferir as disciplinas práticas todas para 2021, estão mudando como que chama? O plano de curso, né? Isso, projeto PPC, pedagógico. Projeto Pedagógico, obrigada. Trazendo disciplinas teóricas e transportando disciplinas práticas para lá. E uma outra coisa que eu chamo a atenção também, que eu não quero deixar de comentar com vocês, é do que eu abro mão, né? É o momento da gente pensar muito sobre isso, Cléria. Te agradeço por ter trazido isso para todos nós. Do que eu vou abrir mão? O que não vai dar para eu fazer nesse momento, né? Eu já comecei a tirar. O que eu não vou participar, qual edital que eu não vou atender, o que eu não vou fazer, né? O que não dá para fazer. Agora, do que eu abro mão, eu convido vocês a fazer uma reflexão seguinte. Tem professor que tem como ponto forte a oralidade, que segura o aluno ali na aula com aquela fala, tipo a sua, Cléria, que a gente ficaria aqui ouvindo um tempão. Então, assim, não sei se seria o caso de abrir mão da live, sabe? Uma meia horinha com os alunos, eu acho que seria, assim, uma perda para os alunos, né? Eu tenho visto professor que tem esse ponto forte da oralidade, abrir mão dela, e eu acho que quem perde é os alunos. Só uma cutucadinha para pensar. Ô, Sayonara, eu tive esse retorno dos estudantes, dos calouros, eles falaram exatamente isso, que eles gostariam que, nem que seja 10 minutos, que o professor aparecesse lá para explicar como é que vai ser o réu, para eles faria diferença. Eles querem ver vocês, conhecer, ouvir vocês, né? É uma necessidade do estudante. Eu queria fazer um último comentário com essa questão do ritmo aí que a Cléria falou, juntando com essas novidades aí de calendário, né? Eu acho que é muito importante que a instituição se posicione o mais rápido possível com relação a isso, porque eu acho que já existem elementos para fazer previsões de volta mais consistentes, né? Que, na minha opinião, é que realmente esse ano eu acho que não é possível. Porque, Alexandre, não é só pensar em Lavras, não. A gente recebe estudantes do Brasil inteiro. Como é que você vai trazer pessoas, né, de lugares? É muito complicado. Então, a questão da decisão institucional por exemplo, nós fizemos um planejamento pensando em 10 semanas remotas e 4 presenciais. Se as 4 presenciais não vão acontecer, a gente tem que replanejar isso justamente para otimizar o tempo de todo mundo e mexer nesse ritmo aí. Né? Então, por exemplo, eu planejei 10 semanas em que eu conseguiria abordar o conteúdo e, na volta, eu iria tratar o mesmo conteúdo de outra forma e fazer uma avaliação. Só que, então, eu, por exemplo, posso dividir mais esse conteúdo ao longo das semanas, né? O meu planejamento está totalmente prejudicado se não tiver o presencial, e eu acredito que, para a maioria dos professores, vai ser isso. Então, a partir dessa definição institucional, e aí eu acho que quem tem chance e voz em algum lugar já deveria começar a refletir sobre isso, para a gente também não ser pego de surpresa daqui a pouco, realmente elaborar isso já e tentar trabalhar para que esse posicionamento seja o mais breve possível, claro, dentro da segurança das informações que se tem, né? Para a gente se replanejar, né, Cléria? Isso. Obrigada, Giovana. Bom, então vamos caminhar então para a finalização, né? Cléria, você quer falar mais alguma coisa?
Eu só gostaria de colocar o seguinte, pode parecer displicência da minha parte, né, e talvez seja, falar de tanta coisa importante aqui, né, a Giovana já é uma parceira que a gente tem trabalhado há um tempão, o Giovanni, o Maurício, a Carolina, o Sidney, a Suzana, tem uma turma grande aí que a gente está começando a construir um trabalho de parceria, especialmente com os alunos de primeiro período. Eu acho que a gente compartilhar essas coisas são muito importantes. Cléria, eu acho que esse é um legado bacana que vai ficar, né, as redes de compartilhamento, isso é muito bacana. Isso. E sabe o que acontece, Sayonara? As pessoas têm uma percepção das coisas que às vezes a gente não tem. Ontem, eu estava muito tensa, na verdade, para vir conversar com vocês, porque eu sou realmente dos bastidores, eu não sou muito de aparecer, eu não gosto muito, eu não tenho nem Facebook, não tenho Instagram, não gosto dessas coisas, né? O Heitor fica brincando aí de youtuber, mas eu não gosto dessas coisas, eu gosto de conversar com pessoas. Eu vim aqui hoje para conversar com vocês, mas as pessoas estão num momento muito armadas. Eu falei isso com a Giovana ontem. A gente está num momento de ficar muito armado, muito na defensiva por tudo que a gente está passando nesse momento, né? Não só na UFLA, mas no Brasil como um todo. E a gente vir falar de coisas tão difíceis de fazer, eu me sinto até mal, porque eu estou pedindo para vocês fazerem planejamento, eu estou falando de pedagogia ativa, eu estou falando que nós não podemos simplesmente adotar a metodologia ativa sem conhecer a referência que está por trás disso. Eu estou falando que nós precisamos entender de planejamento, eu estou falando de tanta coisa que vai exigir de nós um trabalho muito maior, né? Então, por isso que eu fiquei brincando aqui, que nós temos que aprender a ficar à toa, gente. O Alexandre está falando tanto que ele trabalhou. Esse final de semana, 10h30 da manhã, no domingo, eu estou fazendo almoço e respondendo fórum da turma da pós-graduação. Eu passei o meu sábado e domingo, por falta de planejamento meu, como teve o feriado na quinta-feira, eu acabei jogando coisas para o final de semana, e isso não faz bem para a gente. Nós temos que pensar no trabalho docente como um todo. Nós temos que pensar na questão pedagógica, mas pensem na questão pedagógica de 8 às 6 da manhã, de segunda a sexta. Vamos procurar ter o nosso final de semana. A gente precisa estar bem para dar apoio para os nossos estudantes, a gente precisa estar bem para poder fazer um trabalho de qualidade, a gente não pode simplesmente achar que um bom livro... Você estava falando de avaliação, Sayonara, eu estou lendo um livro do Pedro Demo, que é o título é Mitologia da Avaliação. A avaliação, para mim, é a coisa mais difícil no processo de ser professor. Eu acho extremamente difícil avaliar, estou sempre me achando injusta ou exagerada. Os meus alunos falam que eu tenho a mão pesada. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar em todos esses pontos. Primeiro, a gente precisa planejar... Isso. Eu acho que a gente precisa planejar não só para fazer um trabalho muito bom para os nossos alunos, mas a gente precisa planejar para fazer um bom trabalho para nós, para a gente se sentir realizado. Outro dia, eu estava numa roda de conversa com o pessoal da filosofia, um café filosófico, e alguém fez a seguinte pergunta: como você quer sair da pandemia? Envergonhada do seu comportamento ou orgulhosa do seu comportamento? Né? E eu acho que para a gente sair orgulhosos, nós sairmos orgulhosos dessa pandemia, nós precisamos cuidar da nossa saúde, ter os finais de semana livre. Eu vi o Roberto brincando aí, vários outros brincando, eu preciso aprender a ficar à toa. Nós precisamos aprender a ficar à toa no momento que é para ficar à toa. Chega final de semana, a gente arruma curso para fazer. Live, as pessoas acham que a gente não faz mais nada da vida, a não ser live. Fica o convite de live 24 horas por dia. A gente precisa desacelerar, a gente precisa ter o nosso final de semana de volta. O Alexandre falou de postergar o tempo de ensino remoto. Que seja 1 mês, 2 meses, 1 ano, não importa quanto tempo, nós temos que nos organizar. Trabalhar remotamente não é trabalhar 24 horas por dia e não é trabalhar 7 dias na semana. Se nós não tivermos esse cuidado de pensar no ser humano como um todo, a gente vai sair envergonhado do nosso comportamento nessa pandemia. E essa é uma reflexão que eu acho que a gente precisa tomar. Corrigir rota é importante. Se a gente não estiver bem, não estiver tranquilo, a gente não vai perceber que o caminho está errado. Nós precisamos perceber se o caminho está certo ou está errado agora, durante o ensino remoto, a cada dia, e não ter vergonha. Eu acho que mudar a rota não é sentir fraqueza, diminuir de 10
100 páginas para 10 não é fraqueza. Nós não vamos perder o controle e a autoridade em sala de aula simplesmente porque nós estamos no ensino remoto. Então, assim, para fechar minha fala, eu tenho plena consciência que eu falei de muita coisa importante aqui, importante não porque eu falei, mas autores importantes que eu utilizei aí, de todos esses autores que eu usei, do Antônio Joaquim Severino, daria para fazer uma conversa só sobre o objetivo de educação superior, daria para fazer uma outra só sobre metáforas do conhecimento, daria para fazer uma outra só sobre o trabalho da Morosini. Então, assim, eu quis trazer muita coisa hoje para a gente refletir e, a partir disso, acho que a gente pode fazer, num outro momento, novos trabalhos, novas conversas. E o meu objetivo era simplesmente ver vocês, conversar com vocês e trazer um pouquinho da minha experiência. E um detalhe, gente, é possível conseguir fazer um trabalho legal, porque eu não tive nenhum problema com meus 4 réus. Eu tenho 3 disciplinas obrigatórias e uma disciplina letiva. Eu não estou dizendo que eu sou um ser humano diferenciado, não sou. Eu estou dizendo para vocês, estou vendendo meu peixe. Planejar vale a pena, porque foi muito tranquilo. As turmas da minha graduação, eu sei que eu tenho que melhorar algumas coisas, eles me falaram da live, Sayonara, pediram live para mim, eu estou pensando nisso, podcast, estou ficando muito boa em podcast, né? Então, acho que a gente precisa conversar mais, eu tenho plena consciência de uma porção de coisa que eu preciso mudar na minha rota, mas, no geral, funcionou super bem. Eu gastei muito tempo planejando, mas em termos de correção de trabalho e relacionamento com o aluno, eu tive um feedback muito legal. E a última coisa, eu tenho uma pasta no meu Drive que eu chamo Colecionando Coisas Boas, né? E eu sempre guardo tudo que os meus alunos vão mandando para mim, mesmo alunos que já se formaram, feedback que eles vão me dando, e eu vou guardando todas aquelas coisas. Eu tenho muita coisa guardada. E eu digo para vocês, gente, nós, professores, não temos noção da importância que nós temos na vida desses estudantes, na formação pessoal, na formação cidadã e na formação profissional. Nós temos que nos valorizarmos como professores e cuidar muito bem da nossa saúde, cuidar do planejamento, para que a gente possa realmente atingir aqueles objetivos da educação superior. O país depende demais das universidades, o país depende demais da ciência, acho que agora mais do que qualquer em outro momento, e somos nós, no nosso cotidiano, na nossa sala de aula, que seja virtual. Eu acho que é aí que a gente começa. Então, eu queria fechar com essa fala. Muito bem fechado, né? Com chave de ouro. E o professor Lucas coloca ali, ó, a melhor parte de registrar o que fazemos é que, ao fazer o planejamento do semestre seguinte, teremos certeza sobre o que funcionou e o que não funcionou. Mesmo em um caminho de tentativa e erro, pelo menos não cometeremos os mesmos erros e replicaremos experiências exitosas. Então, obrigado, professor Lucas. Eu acho que com essa fala dele, ele sintetiza essa discussão dessa manhã de hoje, né? Nós vamos precisar de continuar nessa roda de conversa, apesar desse mundo de live que está havendo aí, mas aqui a gente vai falar dos nossos problemas, né? Das nossas possíveis soluções. E nós vamos ter que discutir a condição de trabalho docente também em algum momento. Não vamos poder fugir disso. Então, eu agradeço, pessoal, a presença de todos vocês aqui hoje, nessa manhã. Agradeço imensamente a Cléria e quero comunicá-la que não vai ficar nos bastidores, tá? O pedido ali é unânime no chat, não é mesmo, Giovana? E não vai dar para ficar nos bastidores, nós precisamos de você, da sua expertise. Não foi à toa que você passou esses 3 anos, não sei, 3 que você falou, né, que já estuda essa coisa. E eu quero encerrar essa roda de conversa de hoje com uma imagem que eu fiz hoje de manhã, pensando em vocês aqui. Bem aos educandos, ensinar exige alegria e esperança. Que tenhamos esperança, que nós vamos dar conta desse contexto sempre juntos, tá bom? Bom dia a todos e todas, e até a próxima.